E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Eu vou dizer uma coisa que eu tenho essa percepção. Na pandemia você cresceu muito também nas redes sociais. Você já era conhecido no YouTube, Instagram, nas redes você já era conhecido, mas eu comecei a perceber que você cresceu muito também. Eu entendi na pandemia que a maior obra de Jesus foi parado na cruz. E ali eu me dediquei bastante. O que eu estudava, eu compartilhava. E um dos métodos de aprendizado é você ensinar. Então eu escrevia, meditava e ia para o YouTube, ia para as redes sociais ensinar. E as pessoas foram assim, edificadas e as redes sociais bombaram mesmo. E aí você é daquele cara que você lê uma coisa e aí eu vou compartilhar isso aqui, não vou ficar só para mim não, vou colocar. Aumentou o número de lives sua? Sim. Demais, né? O cara chegava lá e você não tem assim marcado, ou tem? Você não, tem... eu chego lá e abro. Alguém me estressou, eu vou lá e abro. Eu já vi isso aí. No aeroporto aqui, ó, peraí, deixa eu responder um negócio aqui. No aeroporto, O cara tá lá na hora, já abre a live e o povo... Vem. Você viu que o povo tá na rede social. Sim, pastor, é um meio, é um método de alcance que a gente tem que saber aproveitar, né? Deus tem falado muito com muitas pessoas através das redes sociais. E esse avanço tecnológico tem me abençoado demais. E tem me feito ajudar outras pessoas também. A Luana tem mais paciência, né? Para responder direct e tal. Não tem muito tempo também, né? Se for perguntar... Eu vejo ele nas caixinhas de pergunta, que nem o Valadão. Já certo, pensou? Certo. Eu acho que dá certo. Já deu polêmica já. Aí é assim, porque às vezes a pessoa faz uma pergunta... Vocês não é crente, não. E ela quer uma resposta que... com o ídolo do coração dela. É como o Ezequiel fala sobre os ídolos do coração. Você vai orar, mas você já decretou no coração o que você quer. Então não ore. Você já tem o ídolo no coração. A pessoa faz a pergunta, quando vem a resposta, ela quer ficar debatendo. Então não pergunta. Aí a equipe que cuida das minhas redes sociais disse para eu ter um pouco de cuidado, que a saúde do meu Instagram não tá legal devido às minhas respostas. Eu falei, dá de pirona pra ele. É brincadeira. Eu falei, então eu não respondo, não faço essa pergunta. A não ser que diga, façam perguntas sobre isso. Aí fica melhor. Sim. Aleatoriamente é complicado. Ele falou aqui, quem que faz as perguntinhas lá? O André Valadão. André Valadão fez uma crente, pergunta, você não é crente não. Ele foi responder uma pergunta sobre Santa Ceia, quem poderia participar da Santa Ceia. E aí eu vi que imediatamente você deu uma resposta, não para o pastor André, mas você deu uma resposta do seu credo, do que você acredita. Como é que você... Mas você se posicionou. Sim, eu sempre me posiciono. A questão é eu não vi isso. Algumas pessoas podem até estar pensando que eu respondi o pastor André Valadão. Medo eu não tenho. Se ele ferir a palavra publicamente, ele vai ter que ser corrigido publicamente, até porque ele é uma pessoa pública, é um obreiro. E sim. Paulo disse ao presbítero, você corrige na frente de todos. O pastor, o líder. A igreja casa aqui de Goiânia, teve um período que estava levando ceia na balada, ceia para ímpio. Sim. Então meus dois textos de hoje ceia não é para ímpio. Isso é óbvio, isso é claro na Bíblia. É dar pérola para porco, é dar o que é sagrado para cão. E eu prefiro ser fanático pela religiosidade do que da banalidade. Então, ceia do Senhor é para o cristão convertido, batizado. Ceia do Senhor é para quem nasceu de novo, é para quem faz parte da família de Deus. Agora, a pessoa se converteu ao Senhor e não teve a possibilidade de descer as águas. Como a minha sogra, eu, minha esposa, na minha infância também, com a minha avó, com a minha mãe, a gente ia orar nos hospitais. Sim. A pessoa se convertia ali. Verdade. Então ela só seria salva se ela descesse as águas, impossibilitada. Às vezes a pessoa morria no outro dia. Não, ela é salva. Deus não vai excluir da salvação quem não participa do sacramento da igreja. Agora, se a pessoa pode se batizar e ela rejeita o batismo,
Jesus foi batizado. Atos 2, os que se converteram foram batizados. Atos 8, o viajante foi batizado. Paulo foi batizado. 1 Coríntios 1, Paulo batizava. A pessoa pode se batizar e rejeita o batismo por causa desse modismo, que o que importa é você aceitar Jesus e batizar. Ela está rejeitando a doutrina bíblica. Logo, ela não crê. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê na doutrina e em Cristo será condenado. Se ela está rejeitando a doutrina do batismo, ela vai ser condenada. Verdades absolutas, você observa que para angariar mais gente, algumas igrejas têm aberto concessões para verdades absolutas, verdades que é inegociáveis. Essa é uma verdade que você está me falando, é uma verdade absoluta. Amém. Essa é inegociável. Se eu negocio ela, é para eu trazer A, B, C. Então, de certa forma, se eu contrario alguém, ele não vai querer ser meu membro, ele vai querer frequentar uma igreja que se adequa a ele. Então, o cara não quer ser convertido, o cara não quer participar do discipulado, ele não quer ter educação cristã, ele não participa mesmo de um momento com o pastor de aconselhamento para... Pastor, a ordem bíblica é tão clara, eu não sei porque que as pessoas complicam as coisas. A conclusão de Mateus, Marcos e Lucas é uma só. Mateus 28, 19, Jesus diz assim, ficou melhor, né? Ficou. Ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aqui, faça discípulo e batize. Discipulado e batismo. Pode ser simultâneo, pode ser ter um processo do discipulado, mas a ordem é discipule, batize. Aí depois a gente entende, pelas instruções de Paulo e pelos costumes da igreja primitiva, que quem se declarava publicamente através do batismo, porque a gente não crê que o batismo salva, é uma declaração pública de que você nasceu de novo. Sim. Assim você está apto a fazer parte da comunhão, porque ao ímpio se oferece a salvação, mas ao crente se oferece a comunhão. Só a comunhão em família. Como a gente conversou, como o senhor colocou seu comentário lá, e eu fixei. Então, se a pessoa não se submete à doutrina bíblica, ao credo, e aí a pessoa não se submete aos costumes da igreja, desde a igreja primitiva, ensino de Cristo, ensino dos apóstolos, dos pais da igreja, reformadores, avivalistas, para dar ouvido a esses net-crentes, YouTube-bobos, pregadores Nutelas, que nunca se submeteram a uma teologia bíblica e histórica, é abrir mão da identidade da igreja para se aumentar uma quantidade. E Atos nunca abre mão da identidade por causa de quantidade. Quem fez isso foi o demoniado lá em Gadara. Jesus pergunta por identidade, qual o seu nome? Ele responde com quantidade, somos muitos. Jesus não perguntou qual quantidade, Jesus perguntou qual o nome, identidade. Então, por causa de quantidade, muitas igrejas estão abrindo mão da identidade. Quando você chega em Atos, você percebe, começa com 120, diminuiu. De 500, Paulo disse, né? Atos capítulo 15, Jesus apareceu a mais de 500. Atos 1 e 2 tem 120, mas depois cresce para 3.000. E vai aumentando cada vez mais. A igreja não pode abrir mão de sua identidade bíblica, nem de sua identidade doutrinária. Mesmo que perca pessoas, não perca a doutrina. Pode sair triste, né? Da sua frente. O senhor fala a verdade para ela. E até porque a conversão gera tristeza. É. Às vezes é bom a pessoa sair triste do culto, para que ela melhore. E as pessoas que se encontravam com Jesus não saíam todas alegres, Nem né? todas serão alegres.